Queridos amigos, que alegria mais uma vez podermos estar estudando pela nossa querida TV A Caminho da Luz, a obra Nos Domínios da Mediunidade. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 14º, já estamos caminhando para a metade do livro, porque este livro são 30 capítulos. Até o 13º, nós vamos ver a preparação que Aulus, juntamente de André Luiz e Hilário, se preparam em nosso lar para assistir uma reunião mediúnica. Então, até o capítulo 13º, nós vimos o desdobramento de uma sessão mediúnica. Nós vimos a preparação dos médiuns, a preparação da orientação espiritual, os benfeitores amigos que ali cooperam. Nós vimos todo o arsenal de auxílio que aquela casa tem. Agora nós vamos começar a ver fora do centro espírita, não é? Então nós vamos começar a ver os personagens, os médiuns, com as suas dificuldades, com os seus problemas, mostrando que médium não é uma criatura santificada, mesmo porque mediunidade é uma condição de trabalho, de esforço, de cumprimento de metas para podermos concretizá-las numa existência pagando débitos de outrora. Emmanuel nos fala isso no livro Consolador. Vamos então estudar os personagens. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, mais um dia juntos para gravarmos e estudarmos esta obra fantástica, já quase na metade de mais um projeto, na metade de mais um livro. Cumprimento carinhosamente o nosso telespectador, a nossa telespectadora, agradeço à TV A Caminho da Luz e também ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC, pela oportunidade e rogo aos bons espíritos que compõem o Centro Espírita para que nos envolvam em mais este dia de estudo, de gravação e levando a paz a todos que estão nos acompanhando deste outro lado da telinha. Capítulo 14, em serviço espiritual. Distanciávamo-nos da instituição, quando o marido desencarnado de Dona Celina, cuja presença assimiláramos no decurso da reunião, se aproximou de nós. Demonstrava conhecer nosso orientador, porque estacou ao nosso lado e exclamou: meu caro assistente, por obséquio. Aulus apresentou-nos o novo amigo. É o nosso irmão Abelardo Martins. Foi o esposo de nossa cooperadora Celina e vem se adaptando aos nossos regimes de ação. Então aqui nós vamos começar por Celina, né? Vamos relembrar que em capítulo passado, no final da reunião, ele tentou se comunicar com ela dentro da sessão mediúnica. Mas ela diz, não, agora não é hora, eu estou aqui agora no encerramento das atividades e eu preciso estar concentrado. Eles saíram do centro, né? Terminou as atividades, se despediram e agora Aulus, então, começa a perceber que junto de Celina tem um amigo, que é o seu ex-esposo. Ele está em tratamento e Aulus então vai apresentar esse personagem, que é o Abelardo Martins, para André Luiz e também Hilário Silva. Não é? Já é um companheiro que está se refazendo, ele já está se recompondo. Então isso agora nós vamos ver o desenrolar dessa história. E só lembrando que no final do capítulo passado, nós vimos que quando ele foi até ela com uma mediunidade aguçada, ela disse, olha, agora não é o momento. Totalmente diferente, por exemplo, do Antônio Castro, que estava, como era um médium de desdobramento, estava procurando a sua mãe. Então nós vemos a diferença de um espírito que já se conscientizou para um que está em processo de conscientização. E também a ideia do médium preparado e o médium não preparado, né, André? Que isso que é importante. O médium não preparado é aquele que quer ter comunicação dos seus entes queridos todo momento. Então, Celina, como uma médium bem destrada, mediunicamente bem educada, então ela sabe qual é o momento para poder ter a conversa com o marido que já está no plano espiritual.
Via-se, de pronto, que Abelardo não era uma entidade de escol. As maneiras e a voz traíam-lhe a condição espiritual de criatura, ainda profundamente arraigada aos hábitos terrestres. Bom, aqui tem um papel fundamental, né? A gente não pode deixar passar essa informação que August está colocando para André Luiz e para Hilário Silva. Primeiro, vamos reparar que Abelardo não é uma entidade de escol, ou seja, ele ainda luta com seus problemas. Por isso que ele diz que a própria voz de Abelardo traía a sua condição. Era um homem ainda muito apegado às coisas da terra, como ele diz aqui para nós, profundamente arraigado em hábitos terrestres. Então isso é uma coisa muito importante, porque as pessoas pensam que o espírito chega no mundo espiritual, ele se renova. Por exemplo, quem bebe para de beber, quem fuma para de fumar, quem tem os vícios das drogas para de usar, quem tem vício sexual para de ter, quem é fofoqueiro e maledicente para de falar da vida do outro. Isso é um equívoco. Vamos relembrar que a morte nada mais e nada menos do que a perda do corpo físico, do corpo grosseiro. O espírito continua no mundo espiritual tal qual ele era quando estava aqui encarnado. Meu caro assistente, continuou inquieto, venho rogar-lhe auxílio em favor de Libório. O socorro do grupo melhorou-lhe as disposições, mas agora é a mulher que piorou, perseguindo-o. Conte conosco, aderiu o orientador de boa vontade. Contudo, é importante que Celina nos ajude. Então aqui nós já estamos vendo um outro personagem, Libório. Então o seu companheiro já desencarnado, Abelardo Martins, vai até Aulus, demonstra que o conhece. Aulus também demonstra que conhece aquele grupo, aqueles encarnados, aqueles espíritos. E aqui o espírito amigo pede a ajuda de Aulus para Libório. E Aulus, prestimoso, prestativo, atencioso, de pronto aceitou, porém pediu e orientou que seria necessário a ajuda de Celina naquele caso específico, que agora o problema não era apenas com Libório, também estava envolvendo com problemas físicos a sua companheira. E vamos acompanhar a continuidade da narrativa. E afagando-lhe os ombros, concluiu: volte à companheira, e tão logo se desligue Celina do corpo, pela influência do sono, traga em sua companhia, a fim de que possamos seguir todos juntos. Aguardá-lo-emos no jardim próximo. Então veja como é que o trabalho vai se desenvolvendo, porque algo sabia. Primeiro que Celina foi identificada como a médium mais perfeita do grupo, a mais educada. Então ele diz para o marido: olha, então acompanhe Celina até a casa. Quando Celina se desdobrar no processo do sono, você então, junto com Celina, tem uma praça aqui perto, vocês venham até a praça, nós vamos nos reunir em estado todos espiritual para podermos ajudar o seu amigo. É possível sim, vamos traçar aqui um projeto de como fazer para ajudar o seu amigo. Então nós vamos ver o porquê da ajuda de Celina. Por que será que apenas eles, na condição de espíritos, não conseguiriam sozinhos resolver aquele caso? Por que precisariam de Celina? Será que é pela figura dela? Será que é porque ela estava encarnada e ainda tinha energias que os demais não possuíam na condição de espíritos? Vamos ver na continuidade do capítulo. O interlocutor afastou-se, contente, enquanto penetrávamos enorme praça arborizada. Detivemo-nos à espera dos companheiros e, aproveitando os minutos, Aulus se reportou:
à solicitação recebida. Abelardo interessava-se por Libório dos Santos, o primeiro comunicante daquela noite, que víramos amparado por intermédio de Dona Eugênia. Então nós vemos aqui que os personagens estão se interligando, não é? O marido de Celina está tentando ajudar uma pessoa que já é conhecida nosso, de quem está acompanhando o livro. Ele foi quem deu a primeira comunicação por Dona Eugênia. Vamos relembrar, não é, que na plateia tinha pessoas e o espírito, quando foi ladeado pelos guardas que cuidam da parte espiritual da casa, acompanhou aquele homem, e aquele homem, quando viu ali aquela pessoa, ele entrou ali em processo de tentar obsediar aquela pessoa que já vem fazendo isso há muito tempo, não é? Agora, ele quer ajudar. Pelo jeito, ele conhece a pessoa, ele tem contato com a pessoa, ele quer então ajudar essa pessoa, né, André Luiz? Sem sombra de dúvida, é uma continuidade do trabalho. Conta André Luiz que eles estavam diante de uma praça muito arborizada, esperando a vinda destes dois personagens, um encarnado e um desencarnado, para que a comitiva pudesse estar completa para o amparo em torno de Libório dos Santos. Continua a descrição. E, alongando explicações, informou-nos que o esposo de Dona Celina vagueara por muito tempo em desespero. Na experiência física, fora um homem temperamental e não se resignara de imediato às imposições da morte. Atrabiliário e voluntarioso, desencarnara muito cedo, em razão dos excessos que lhe minaram as forças orgânicas. Tentou em vão obsediar a esposa, cujo concurso reclamava, qual se lhe fora simples serva. Então nós vemos aqui que Abelardo, ele sofreu muito com o desencarne. Por quê? Porque ele não tinha uma vida regrada, como nós já vimos nas linhas anteriores, não é? Tinha seus vícios, tinha seus costumes. Isso fez com que ele desencarnasse muito cedo. E isso, logicamente, ele conta o sofrimento que ele viveu no plano espiritual. Quer dizer, isso para nós até aqui não é novidade nenhuma. Todos os livros que nós lemos de cunho espiritual, contando um pouco dos espíritos depois do desencarne, nós sabemos que a grande maioria de nós levamos os nossos vícios. Allan Kardec dizia que nós vivemos nas nossas questões, que são questões ainda voltadas para esse mundo de sofrimento. Então nós começamos a entender tudo isso, nós começamos a compreender. Allan Kardec chama do mundo de erraticidade. Nós vivemos nesse mundo de erraticidade, que é o sofrimento porque vivemos diante da nossa própria consciência. Então agora ele está começando a se despertar. E nesse despertar ele se sente na necessidade de tentar fazer o que a esposa faz. Porque ele percebe que a esposa está bem porque ela está fazendo a caridade, né, André Luiz? Sem sombra de dúvida. Nós percebemos que é um quadro, o espírito não muda do dia para a noite. Então, muitos familiares nossos, não tendo uma cultura espiritualista, do outro lado, involuntariamente, como o caso de Abelardo, passava a envolver negativamente a própria família. Agora, ele não é um espírito de escola, como André Luiz mesmo nos diz, mas ele já está procurando o caminho correto, procurando o equilíbrio, procurando a serenidade. Continua André Luiz. Reconhecendo-se incapaz de vampirizá-la, excursionou alguns anos no domínio das sombras, entre espíritos rebelados e irreverentes, até que as orações da companheira, coadjuvadas pela intercessão de muitos amigos, conseguiram demovê-lo. Curvara-se, enfim, à evidência dos fatos. Reconheceu a impropriedade da intemperança mental em que se comprazia
e depois de convenientemente preparado, pela assistência do grupo de amigos que acabávamos de deixar, foi admitido numa organização socorrista, em que passou a servir como vigilante de irmãos desequilibrados. Então veja que coisa interessante, não é? Na verdade, o livro ele vai se entrelaçando. Por isso, se você estiver assistindo conosco pela primeira vez, é importante que você assista até o final e depois você possa ir na playlist da TV A Caminho da Luz e começar a estudar conosco desde o prefácio. Nós vamos ver aqui a importância de um médium equilibrado, um médium desequilibrado. Um médium que desenvolveu a mediunidade e um médium que não desenvolveu a mediunidade. Vamos relembrar que uma das comunicações que estavam naquele dia de atividade foi uma moça que estava ali sendo obsidiada por um rapaz que havia tido contato com ela, era o companheiro dela, e ele então vivia a sua vida respirando o mesmo ar que ela, num verdadeiro processo de possessão. Nós já estudamos isso, né? Então ele está sendo médium de maneira desorganizada. Celina, por exemplo, aconteceu a mesma coisa. O marido tentou se aproximar, só que pela educação mediúnica dela, ela refutou, não aceitou. E ele automaticamente percebeu que ela não iria dar vazão para ele poder respirar o ar que ela respirava, dar comunicação através dela, tentar ter os vícios que ele teve pela sua postura. Ele se afasta e ele vai para lugares de muito sofrimento, sofre muito tempo. As orações de Celina foi muito importante, porque fez com que ele fosse socorrido. E nesse ser socorrido, depois de muito sofrimento por parte dele, ele é então recolhido numa instituição para receber auxílio. E hoje ele já está em condições de ser um vigilante da casa. Hoje ele já consegue trabalhar na casa. Olha que coisa bonita, não é? Olha o quanto nós podemos ajudar os espíritos, André. Porque aqui vem uma coisa muito interessante, a pessoa desencarna, um pai, uma mãe, um filho, a esposa, o marido, a filha, seja quem for, a avó, o vô, nós tínhamos muita ligação com essa pessoa, então a pessoa fica pedindo isso, pedindo aquilo, não é correto. Nós não sabemos em que condição que esse espírito se encontra no mundo espiritual. Então o que nós precisamos é orar por aqueles que partem, para que eles possam encontrar o seu caminho no mundo espiritual e encontrar a paz. Então nós precisamos mudar a nossa forma de pensamento com referência àqueles que partem para o mundo espiritual. Muitos estão nos acompanhando pela primeira vez ou esqueceram quem é Libório. E no capítulo 7º, na verdade são de 2 a 3 capítulos que falam dessa primeira comunicação. No capítulo 7º, Socorro Espiritual, na minha edição, o Paulo que está nos acompanhando já é uma outra edição, na minha edição é na página 74. E olha o que Aulus diz sobre Libório. Raul Silva fez uma prece, que é o dialogador, e agora Raul Silva estava vendo as imagens em torno de Libório e conversando com ele. Ele, com a psicofonia em torno da médium Eugênia. Olha o que Raul Silva dizia para Libório. Observe, meu amigo, é noite, ouve-se um burburinho de algazarra à distância. Sua mãe velhinha chama-o à cabeceira e pede-lhe assistência. Está exausta, você é o filho que resta, derradeira esperança de flagelada vida, único arrimo. A pobre sente-se morrer, a dispneia martiriza, é o distúrbio cardíaco pressagiando o fim do corpo. Aqui apenas para nós termos uma ideia, quem tiver interesse pode ler tudo. É aquele jovem que pega o dinheiro da mãe, vai aproveitar o carnaval, a mãe desencarna e ele, quando chega depois de 3 dias e 4 noites, alguma coisa assim, ele usou tudo que ele podia contra o seu próprio corpo e não aguenta
a exaustão que ele levou o seu corpo. E aqui fala que quando ele desencarnou, ele tinha uma afeição muito grande por uma jovem, a Sara, que é exatamente em favor dela que o Abelardo foi pedir ajuda para Aulus, apenas para nós situarmos quem é Libório, a forma que ele desencarnou e a forma que ele está no plano espiritual. Continua André Luiz já no capítulo de hoje. Tão logo, o assistente completou a rápida biografia. Hilário considerou curioso. O contato com Abelardo suscita indagações interessantes. Continuará ele, porventura, em comunhão com a esposa? Sim, elucidou o orientador. O amor entre ambos tem profundas raízes no pretérito. Apesar da diferença em que se exprimem, por que não? Acaso o Pai Celestial deixa de amar-nos, não obstante as falhas com que pautamos ainda a vida que nos é própria? Realmente, concordou meu colega, um tanto desapontado. Este argumento é indiscutível. Entretanto, Abelardo religou-se à mulher? Perfeitamente. Nela encontra valioso incentivo ao trabalho de autorrecuperação em que estagia. Então, depois que Abelardo se equilibrou no plano espiritual, o nosso irmão Hilário, curioso, perguntou, mas olha, eles foram casados, tiveram uma família, agora um está no plano dos encarnados e o outro no plano dos desencarnados. Como é que é a ligação deles? Olha, eles continuam unidos porque o amor deles não foi um amor envolto do sexo, um amor envolto do dinheiro, um amor envolto do corpo da pessoa. Portanto, quem tem ligações profundas no amor, no além-túmulo, continua levando o sentimento. Agora, quem se casa por interesse ou quem se casa por uma necessidade expiatória ou provacional, quando desencarnam, cada um vai para o seu lado. Aqui nós estamos vendo dois espíritos, cada um num grau evolutivo. Celina, evidentemente, mais evoluída do que o companheiro. E ele vê nela aquela força para continuar. As suas preces, o seu exemplo. E então eles continuam ligados. Olha como ele é menos avisado do que ela. Ele, no final da atividade, foi tentar falar com ela. E ela falou assim, agora não. Às vezes a gente tem ideia assim, os espíritos sabem mais do que os encarnados. Nesse caso, quem que é mais adestrado? O espírito ou Celina, que estava encarnado? Celina. Naquele momento, ela já demonstrava uma grandeza maior do que a dele. Mas na posição de espírito desencarnado, chega a partilhar-lhe o templo doméstico? Resposta: tanto quanto lhe é possível, por haver descido consideravelmente à indisciplina e à perturbação. Ainda sofre as consequências desagradáveis do desequilíbrio a que se rendeu, e por esse motivo, o lar terreno com a ternura da esposa é o maior paraíso que poderá receber por enquanto. Diariamente se entrega a serviço árduo na obra assistencial em favor de companheiros ensandecidos, mas descansa, sempre que oportuno, no jardim familiar, ao lado da companheira. Uma vez por semana, acompanha-lhe o culto íntimo de oração. É-lhe firme associado nas tarefas mediúnicas e todas as noites em que sentem favorecidos pelas circunstâncias, consagram-se ambos ao trabalho de auxílio aos doentes. Não foram apenas cônjuges, conforme as disposições da carne. São infinitamente amigos, e Abelardo, agora, procura aproveitar o tempo, a benefício do seu reajuste, sonhando receber a esposa com novos títulos de elevação, quando Celina for novamente trazida à pátria espiritual. Aqui é uma outra questão também, que nós sempre falamos no movimento espírita, né? Tem muitas pessoas que perguntam, Sérgio, para onde que vai os familiares que desencarnam? Eu digo, olha, na sua maioria das vezes, volta para o lar,
Para onde que o espírito poderia ter ido? Para onde ele poderia ir? Uma vez o Chico disse para nós, eu estou sempre relembrando isso, numa conversa com um grupo, que de cada 4 pessoas que voltam para o mundo espiritual, 3 não sabem que desencarnaram. Então aqui nós vemos como é que pode a Celina, que mantém uma casa altamente preparada no campo do Evangelho no lar, no campo das vibrações, permitir, por exemplo, que Abelardo, seu marido já desencarnado, possa estar ali. Então conta algo que é um benefício que ele está recebendo, porque ele também está se alimentando daquele ambiente espiritual. Com isso, ele se permitiu ser socorrido. Hoje, ele já consegue ter pequenas tarefas, não é? E aqui é uma coisa interessante que diz que quando ele está bem, ele até acompanha ela à noite, nos desdobramentos, para cuidar de doentes. Olha que bacana, não é? Isso demonstra esse convite amoroso que o movimento espírita faz para todos nós. Nós não somos médiuns perfeitos, nós somos médiuns doentes, que estamos aqui para tentar nos melhorar. Sabedor que a nossa melhora pode ajudar a muitos que estão ao nosso lado. Então essa colocação que é feita é uma colocação muito interessante. Segundo, eles não se conheceram naquela existência. São espíritos afins que já se acompanham naturalmente um ao outro. Então nós percebemos que isso são dados valiosos para nós entendermos que nós vivemos entre 2 planos da vida, entre o plano físico e o plano espiritual. Porque nós, às vezes, tentamos colocar o plano espiritual numa distância muito grande. Aonde é o plano espiritual? É aqui. Da mesma maneira que nós temos os encarnados, também nós temos o plano dos desencarnados ao nosso lado, né, André Luiz? Sem sombra de dúvida. Não tem como falarmos de uma vida completa desassociando o plano espiritual ou o plano carnal. Na verdade, quando falamos de mundo espiritual, a crosta, que é na onde nos encontramos, não deixa de ser um plano espiritual. Só que aqui com uma matéria diferente da que os espíritos estão ao nosso lado. Mas a crosta não deixa de ser um plano, também uma dimensão espiritual. Continua André Luiz. Isso, porém, é comum? A separação dos casais é apenas imaginária? Um caso não faz regra, ponderou o assistente bem-humorado. Onde não prevalece as afinidades do sentimento, o matrimônio terrestre é um serviço redentor e nada mais. Na maioria das situações, a morte do corpo somente ratifica uma separação que já existia na experiência vulgar. Nesses casos, o cônjuge que abandona o envoltório físico se retira da prova a que se submeteu, à maneira do devedor que atingiu a paz do resgate. Todavia, quando os laços da alma sobrepairam as emoções da jornada humana, ainda mesmo que surja o segundo casamento para o cônjuge que se demora no mundo, a comunhão espiritual continua, sublime, em doce e constante permuta de vibrações e pensamentos. Aqui nós vamos ver uma coisa muito interessante, não é? Porque nós temos que entender o que é uma reencarnação programada e o que é uma reencarnação compulsória. A reencarnação programada não é uma reencarnação que garante êxito. Pode ter falhas, porque depende do nosso esforço, da nossa dedicação. E a reencarnação compulsória é exatamente a grande maioria das pessoas que vêm à Terra e aqui ficam à busca, ficam à caça. Nem todos os casamentos, os relacionamentos provêm das coisas ligadas ao passado. Por isso ele pergunta, isso porém é comum? A separação dos casais é apenas imaginária? Será que todos os casais têm esse compromisso? Olha a resposta, começa a dizer de uma maneira muito interessante, um caso não faz regra. Então nós precisamos entender o seguinte,
Existem casamentos provacionais, existem casamentos que foram programados, mas a grande maioria das pessoas não tem esse comprometimento. Diga de passagem, a grande maioria das pessoas encarnadas hoje são tão comprometidas pela lei da natureza que não tem condições de fazer sequer uma programação. Não se tem como fazer uma programação pela nossa condição espiritual. Então chega aqui, conhece um, conhece outro, vão se conhecendo pelo processo da afinidade, se der certo fica, se não der separa, vai conhecendo o outro. É por isso que nós estamos vendo que o momento atual nosso, apesar das pessoas dizer a família está num processo de falência, eu digo que não. Eu digo que quem está em processo de falência é a criatura humana, que nós estamos tendo reencarnações compulsórias para tentar nos melhorar, para que um dia possamos, pela afinidade com alguém, fazer esses planejamentos, que alguns já têm, mas a grande maioria ainda não tem esses elos de ligação. Hilário refletiu alguns minutos e conjecturou. A travessia pelo túmulo impõe efetivamente ao espírito singulares modificações. Cada viajor em sua estrada, cada coração com o seu problema. Bem-aventurados os que se renovam para o bem, exclamou Aulus, satisfeito. O verdadeiro amor é a sublimação em marcha, através da renúncia. Quem não puder ceder a favor da alegria da criatura amada, sem dúvida, saberá querer com entusiasmo e carinho, mas não saberá coroar-se com a glória do amor puro. Depois da morte, habitualmente aprendemos, no sacrifício dos próprios sonhos, a ciência de amar, não segundo nossos desejos, mas de conformidade com a lei do Senhor, mães obrigadas a entregar os filhinhos a provas que necessitam, pais que se veem compelidos a renovar projetos de proteção à família, esposas constrangidas a entregar os maridos a outras almas irmãs, esposos que são impelidos a aceitar a colaboração das segundas núpcias no lar de que foram desalojados. Tudo isso encontramos na vizinhança da terra. A morte é uma intimação ao entendimento fraternal, e quando lhe não aceitamos o desafio, o sofrimento é o nosso quinhão. Então, que bonito esta colocação de Aulus, mostrando como não é fácil para um coração que ama ver, por exemplo, a companheira tendo a necessidade naquela oportunidade reencarnatória de estar nos braços de um outro homem, de ver aquele que foi o seu filho ou a sua filha tão amado, tão amada, se vendo na necessidade de reencarnar num outro lar. Não é fácil. Ele mesmo nos aponta, André Luiz nos conta a sua dificuldade de aceitar também a segunda núpcias de seu esposo, que sabemos que naquela existência não ocorreu, mas não sabemos no pretérito. Então nós percebemos claramente que o afeto ainda toca e apela muito ao nosso coração. E ele encerra dizendo que quando não aceitamos, quando não comungamos com aqueles desígnios, o que nos resta é o sofrimento, a falta de aceitação, e aquilo machuca, corrói, gera-nos o precipício de grandes males voluntários. E o que ele traz também é mostrar que nós, no mundo espiritual, ainda continuamos apegados às coisas e às pessoas como propriedade. É nossa propriedade. Então nós, como espíritos, nós vamos tendo que nos libertar. E esse sofrimento é casual exatamente para que nós possamos, dentro das nossas necessidades, alcançar a evolução. Ele não é um sofrimento imposto por Deus na condição de um ser masoquista, que gosta de ver o homem sofrer.
Somos nós que, pelos labirintos da vida, escolhemos o caminho que nós queremos seguir. Ele trata aqui de assuntos muito delicados, assuntos da alma, assuntos pertinentes ao sentimento. Então nós percebemos que a doutrina espírita traz luz sobre muitos assuntos que é importante nós conhecermos. Por exemplo, é importante nós sabermos que se nós ficarmos viúvos por algum motivo e nós nos consorciarmos, o espírito do lado de lá poderá revidar. Então nós vamos ter que preparar a nossa casa, nós vamos ter que estar com muita oração para aqueles que partiram. Então nós também temos que entender que a morte não separa as pessoas dos problemas cotidianos. Pelo contrário, ela os envolve e nós vamos ter que resolver gradativamente. E com largo sorriso, ajuntou: quando o amor não sabe dividir-se, a felicidade não consegue multiplicar-se. A conversação prosseguia valiosa e animada, quando Abelardo e Celina chegaram até nós. Vinham reconfortados, felizes. Então aqui nós percebemos, André, para encerrar esse programa, relembrando que cada capítulo é dividido em 2 programas. Esse é o primeiro programa de 2. Então nós percebemos aqui uma coisa muito interessante. Até então, algo está dando a André Luiz e a Hilário Silva naquela praça cheia de árvores, de flores, né? Naquele ambiente agradável, onde a brisa os envolvia. Logicamente, era altas horas da noite, né? Porque Celina precisaria dormir, o espírito precisaria sair do corpo, Abelardo estava esperando ela. Veja, Abelardo já estava fazendo a função de um policial, não um protetor, né? Aquele policial, por enquanto ele estava naquele cargo de mando, ó, você faz isso, você faz aquilo, você busca esse, você busca aquele, né? Então, Aulus deu a ele um encargo de à noite trazer Celina para que eles tivessem uma conversa fraterna, para que eles pudessem ver como é que eles iriam ajudar aquela moça, como é que eles iam ajudar aquele espírito. E era interessante que aqui nós vemos uma coisa. Por que entra Celina na história? Por que os espíritos não poderiam resolver o problema com Libório? Então nós vamos aqui ver um monte de coisa interessante, porque no segundo programa nós vamos ver o porquê que Celina entra nesse processo. Porque relembrando que também está se pedindo ajuda para uma moça, Sara, que estava encarnada, estava indo no centro pedir ajuda. Então nós vamos perceber que as lições vão se interligando e serve para todos nós. Eu digo que André Luiz não traz um livro no campo científico, ele traz um livro no campo da vida, porque todas essas experiências podem perfeitamente uma ou outra se encaixar conosco em nosso dia a dia. Olha que coisa interessante, André. E já deixamos algumas dúvidas no ar exatamente para gerar a curiosidade e assistirem conosco a continuidade deste capítulo através do próximo vídeo. Eu aproveito para fazer um convite muito carinhoso aqui mesmo pelo YouTube da TV A Caminho da Luz. Lembrando que a TV A Caminho da Luz, como o Núcleo Chico Xavier e a Pomadinha Chico Xavier, são departamentos do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Aqui na descrição do vídeo você encontrará as minhas redes sociais e também do nosso querido Sérgio. Lá você vê as atividades do CEPAC, a distribuição de alimentos, e aqui pelo canal você pode nos ajudar. De que forma? Se tornando membro. Está ao lado do botão inscreva-se no canal, seja membro. Lá tem vários valores. Você escolhe o que for melhor para você. É apenas pelo cartão de crédito, nem cartão de débito, nem Pix, nem boleto, é cartão de crédito. Você escolhe o período, se vai ser para um mês ou renovado automático, e mesmo na renovação automática você pode pagar quando desejar. Quando você paga a fatura, vai para uma conta do Google e eles enviam para o CEPAC. Então, se você puder, nos ajude
colabore com as nossas atividades que vêm aumentando e crescendo a cada dia. E aqui no canal, pedimos a sua ajuda. Se inscreva no canal, habilite as notificações, compartilhe, divulgue para outros companheiros que estudam a mediunidade, que estão no trabalho mediúnico, que gostam deste assunto. E eu convido a todos a fazer parte desta grande família que estamos nos tornando, que é a TV A Caminho da Luz e o CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Queridos amigos, relembrando que a TV A Caminho da Luz é gerenciada pela Angra, que tem como o seu papel primordial toda a ajuda ser destinada principalmente na parte de vídeos e de divulgação para ajudar o CEPAC, sendo assim um departamento dos quais vem essa orientação. Vamos encerrando aqui o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nos Domínios da Mediunidade. Agradecemos a sua presença, agradeço em especial as mensagens que eu e o nosso querido André Luiz temos recebido pelos nossos meios de comunicação, pelas nossas redes sociais. Aquele pedido que você já está acostumado, dê o seu like, dê o seu joinha, ele é muito importante para a manutenção da nossa página. Um beijo no coração de todos e até o próximo programa. Até o próximo programa.